O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o episódio 182 do nosso Catecismo em um ano. Hoje leremos dos números 1425 a 1433. Nós estamos conhecendo o sacramento da penitência. Por que um sacramento da reconciliação após o batismo? Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Isto está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Diz, porém, o apóstolo São João: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Isso está na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. O próprio Senhor nos ensinou a rezar: perdoa-nos os nossos pecados, como no capítulo 11 de Lucas, versículo 4, vinculando o perdão de nossas ofensas ao perdão que Deus concederá aos nossos pecados. A conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo, recebidos como alimento, nos tornaram santos e íntegros diante dele. Como a própria Igreja, a esposa de Cristo, é santa e sem defeito. Isto está na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 27. Entretanto, a nossa vida, a nova vida, recebida na iniciação cristã, não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, as quais continuam nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para a qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. A conversão dos batizados. Jesus convida à conversão. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 5. Na pregação da Igreja, este apelo é feito em primeiro lugar aos que ainda não conhecem Cristo e seu Evangelho. O batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão. É pela fé na Boa Nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da nova vida. O apelo de Cristo à conversão continua a ressoar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a Igreja, que reúne em seu próprio seio os pecadores, e que, santa em si mesma e sempre necessitada de purificação, busca sem cessar a penitência e a renovação. Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana. É o movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça a responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro. Isto o comprova a conversão de São Pedro após a tríplice negação a seu mestre. O olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca lágrimas de arrependimento,
e depois da ressurreição do Senhor, a afirmação 3 vezes reiterada de seu amor por ele. A segunda conversão também possui dimensão comunitária, como aparece no apelo do Senhor a toda a igreja: converte-te. No capítulo 2 de Apocalipse, Santo Ambrósio, referindo-se às 2 conversões, diz que na igreja existem a água e as lágrimas, a água do batismo e as lágrimas da penitência. A penitência interior. Assim como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa, em primeiro lugar, as obras exteriores, a roupa de saco e as cinzas, aos jejuns e às mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário, impulsiona a expressar esta atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. A penitência interior é reorientação radical de toda a vida, retorno, conversão para Deus de todo o nosso coração, ruptura com o pecado, aversão ao mal, repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Esta conversão do coração vem acompanhada de dor e tristeza salutares, denominadas pelos padres como aflição do espírito, anime cruciatus, ou arrependimento do coração, compunctio cordis. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, obra da graça de Deus que reconduz nossos corações a Ele. Faze-nos voltar a Ti, Senhor, e voltaremos. Lamentações capítulo 5, versículo 21. Deus nos dá a força de começar de novo. Ao descobrir a grandeza do amor de Deus, nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. O coração humano converte-se, olhando para aquele que foi trespassado por nossos pecados. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo a fim de compreender como ele é precioso a seu Pai, porque derramado para a nossa salvação, dispensou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. São palavras de São Clemente de Roma. Depois da Páscoa, é o Espírito Santo que persuade o mundo sobre o pecado, isto é, quando de fato de o mundo não ter acreditado naquele que o Pai enviou. No entanto, este mesmo Espírito que desvela o pecado é o Consolador, que dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão. Agora vamos refletir uma homilia proferida pelo Papa Francisco em 29 de março de 2019. A homilia é baseada no Evangelho segundo João, capítulo 8, aquele evangelho da mulher adúltera que estava para ser apedrejada. Vamos às palavras do Santo Padre. Ficaram apenas eles dois, a mísera e a misericórdia. Assim interpreta Santo Agostinho o final do evangelho proposto. Foram-se embora aqueles que tinham vindo para atirar pedras contra a mulher e para acusar Jesus a propósito da lei. Foram-se embora, nada mais lhes interessava. Mas Jesus continua. E continua porque lá ficou o que era precioso a seus olhos, aquela mulher, aquela pessoa. Para ele, antes do pecado vem o pecador. No coração de Deus, eu, tu, cada um de nós, vem em primeiro lugar. Vem antes dos erros, das normas, dos juízos e das nossas quedas. Peçamos a graça de um olhar semelhante ao de Jesus. Peçamos para ter o enquadramento cristão da vida. Nele, antes do pecado, olhamos com amor o pecador, antes do erro, o transviado, antes do caso, a pessoa. Ficaram apenas eles dois, a mísera e a misericórdia. Naquela mulher surpreendida em adultério, Jesus não vê uma alínea da lei,
mas uma situação concreta que o reclama. Por isso fica ali com a mulher, mantém-se quase todo o tempo em silêncio. Entretanto, por 2 vezes efetua um gesto misterioso, escreve com o dedo por terra. Não sabemos o que terá escrito, e talvez não seja a coisa mais importante. A atenção do Evangelho centra-se no fato de o Senhor escrever. Vem à mente o episódio do Sinai, quando Deus escrevera nas tábuas da lei com o seu dedo. Conferir em Êxodo 31, versículo 18. Tal como faz agora Jesus. Depois, através dos profetas, Deus prometera que não mais escreveria em tábuas de pedra, mas diretamente nos corações. Conferir Jeremias 31, versículo 33. Nas tábuas de carne dos nossos corações. Conferir 2 Coríntios 3, versículo 3. Com Jesus, misericórdia de Deus encarnada, chegou o momento de escrever no coração do homem, dando uma segura esperança à miséria humana. Dar não tanto leis externas que muitas vezes deixam Deus e o homem distante, mas a lei do Espírito que entra no coração e o liberta. Assim sucede com aquela mulher que encontra Jesus e recomeça a viver, segue sua estrada para não mais pecar. É Jesus, com a força do Espírito Santo, que nos liberta do mal que temos dentro, do pecado que a lei podia obstaculizar, mas não remover. E ainda assim o mal é forte, tem um poder sedutor, atrai e encadeia. Para desprender-se dele, não basta o nosso esforço, é preciso um amor maior. Sem Deus não se pode vencer o mal, só o amor dele eleva por dentro, só a sua ternura derramada no coração é que torna livre. Se queremos a libertação do mal, temos que dar espaço ao Senhor que perdoa e cura. E falo, sobretudo, através do sacramento que estamos prestes a celebrar. A confissão é a passagem da miséria à misericórdia e a escrita de Deus no coração. Sempre que nos abeiramos dela, lemos que somos preciosos aos olhos de Deus, que Ele é Pai e ama-nos mais de quanto nos amamos a nós mesmos. Ficaram apenas eles dois, a mísera e a misericórdia. Só eles. Quantas vezes nos sentimos sozinhos e perdemos o encadeamento da vida? Muitas vezes já não sabemos como recomeçar, cansados de nos aceitarmos. Temos necessidade de começar do princípio, mas não sabemos donde. O cristão nasce pelo perdão que recebe no batismo, e daqui é que sempre renasce, do perdão arrebatador de Deus, da sua misericórdia que nos restaura. Só como perdoados podemos recomeçar revigorados depois de termos experimentado a alegria de ser amados até ao extremo pelo Pai. Só através do perdão de Deus é que acontecem em nós coisas verdadeiramente novas. Pensemos na frase que o Senhor nos disse hoje através do profeta Isaías: vou realizar algo de novo. Isaías 43, 19. O perdão proporciona-nos um novo começo, torna-nos criaturas novas, faz-nos palpar a vida nova. O perdão de Deus não é uma fotocópia que se reproduz idêntica em cada passagem pelo confessionário. Receber o perdão dos pecados através do sacerdote é uma experiência sempre nova, original e inimitável. Da situação de estar sozinhos, com as nossas misérias e os nossos acusadores, como a mulher do Evangelho, faz-nos passar ao estado de erguidos e encorajados pelo Senhor, que nos faz recomeçar. Ficaram apenas eles dois, a mísera e a misericórdia. Que fazer para me afeiçoar à misericórdia, para superar o medo da confissão? Acolhamos o sucessivo convite de Isaías. Não o notais? Notar, dar-se conta do perdão de Deus. É importante. Seria bom depois da confissão permanecer, como aquela mulher, com o olhar fixo em Jesus, que acabou de nos libertar. Fixo, não mais nas nossas misérias, mas na misericórdia. Fixar o crucificado e exclamar maravilhados: eis aonde foram parar os meus pecados. Tomaste-los sobre vós. Não me apontastes o dedo acusador,
mas abriste-me os braços e mais uma vez me perdoastes. É importante recordar o perdão de Deus, lembrar a sua ternura, saborear de novo a paz e a liberdade que experimentamos. Com efeito, isto é o coração da confissão. Não os pecados que dizemos, mas o amor divino que recebemos e do qual sempre precisamos. Entretanto, há ainda uma dúvida que nos pode vir. Não vale a pena confessar-se. Volto sempre aos pecados habituais. Mas o Senhor conhece-nos, sabe que a luta interior é difícil, que somos fracos e propensos a cair muitas vezes reincidentes na prática do mal. Então propõe-nos começar a ser reincidentes no bem, no pedido de misericórdia. Será Ele a erguer-nos, fazendo de nós criaturas novas. Recomecemos, pois, da confissão, devolvamos a este sacramento o lugar que merece na vida e na pastoral. Ficaram apenas eles dois, a mísera e a misericórdia. Também hoje vivemos na confissão este encontro de salvação. Nós, com as nossas misérias e o nosso pecado, o Senhor que nos conhece, ama e liberta do mal. Avancemos para este encontro, pedindo a graça de o redescobrir. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!